E aí, menines? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está acessando esse nosso material, que se refere ao gabarito comentado do simulado da semana 18, ou seja, da semana passada. Tudo bem? Que a gente prometeu que toda vez que a gente fizesse um grupo de exercícios ou até mesmo um cheque de aprendizagem, ou ainda, como foi esse caso, um simulado, que a gente traria para vocês um gabarito comentado como vocês pedem no feedback de vocês. Então vamos lá? Primeira questão. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Antes de eu ler esses três fatores, eu vou ler o que ele pede como comando da questão, que é o que está abaixo dos três fatores. Ele diz assim: com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Agora sim eu posso cuidar desses exemplos, já que eu sei qual é o comando da questão. Então, o primeiro exemplo, o primeiro texto, né, vamos dizer assim, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, a primeira coisa, ele está usando temperatura, já que ele está falando em refrigeração, que é baixar a temperatura. O segundo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Já no segundo exemplo, a gente está fazendo o quê? Aumentando a superfície de contato. E no terceiro exemplo, diz: na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzima que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Ou seja, essas bactérias elas vão funcionar como catalisadores. Então, respectivamente, temos, primeiro caso, a temperatura, o segundo caso, a superfície de contato e o terceiro caso, catalisadores, que refere-se à letra C. Ok? Prosseguindo, segunda questão. A segunda questão apresenta um gráfico onde tem uma associação entre a concentração do substrato, que está escrito aqui embaixo, e a taxa de reação química. E aí a gente tem duas curvas, uma reação com enzima e uma reação sem enzima. Ele quer que você veja qual é a parte correta. Então, se a gente ler a letra A gente já vai saber que a letra A é correta e eu vou explicar por quê. Ó. Todas as moléculas de enzima estão unidas às moléculas de substrato quando a reação catalisada atinge a taxa máxima. Então, observe o que acontece. Você tem o substrato e você tem a enzima. É óbvio que a gente está vendo aqui que em um certo momento entra-se num equilíbrio. Está vendo esse equilíbrio aqui? A taxa ela chega a um grau máximo e aí o que acontece? É como se a enzima não estivesse mais atuando. Então, exatamente nesse momento é o que está escrito aqui. Ó, todas as moléculas de enzima estão unidas às moléculas de substrato quando a reação catalisada atinge a taxa máxima. Eu vou botar até uma discussão do gráfico aqui para vocês. Olha aqui. Ó. Então, a primeira ela está correta. Observemos a segunda. Numa mesma concentração de substrato, a taxa de reação será maior com a enzima do que sem a presença dele. Na verdade, isso aqui é a explicação de por que a segunda está incorreta, porque na segunda ele diz que seria menor. Vamos voltar aqui para a gente ler. Ó. Todas as moléculas de enzima estão unidas às moléculas de substrato quando a reação catalisada... sim, essa aqui é a letra A, que é a correta. A letra B. Com a mesma concentração de substrato, a taxa de reação com a enzima é menor que a taxa da reação sem enzima. Não é menor, a gente está vendo que a taxa é maior. Já na letra C diz assim: a reação sem enzima possui energia de ativação menor do que a reação com enzima. A reação, no caso, sem enzima, ela possuiria uma energia de ativação maior, porque justamente a enzima vai funcionar como um catalisador e a gente aprendeu que catalisadores são aqueles que reduzem a energia de ativação e por isso a reação ocorre mais rápido. Na letra D, o aumento da taxa de reação com enzima é inversamente proporcional ao aumento da concentração do substrato. A gente não pode alegar isso porque aqui tem uma curva, não é uma reta. Então, essa proporcionalidade, e outra coisa, deveria ser uma reta decrescente, já que é inversamente proporcional. Então, a letra D está errada. E a letra E diz: a concentração do substrato não interfere na taxa de reação com enzimas porque estas são inespecíficas. O que não é verdade, porque vai interferir sim.
Quanto mais concentração de substrato, você precisaria de mais enzima para iniciar a reação. Então, aqui nesse gráfico e nesse slide, a gente tem aqui por que são incorretas e qual seria a afirmação correta. A afirmação correta na letra B seria: numa mesma concentração de substrato, a taxa de reação será maior com enzima do que sem a presença dela. Na letra C está incorreta, porque o correto seria dizer que a enzima atua como catalisador, ou seja, aumenta a velocidade de reação diminuindo a sua energia de ativação. A letra D está incorreta, porque pela análise do gráfico, pode-se observar que com o aumento do substrato, aumenta-se a taxa de reação até um determinado limite, onde se manterá depois constante. E na letra E, ela está incorreta porque o correto seria dizer, pela análise do gráfico, observa-se que a concentração aumenta a taxa de reação até a taxa máxima. E muito menos essa coisa do inversamente proporcional é porque ele diminuiria, né? Então, a correta é a letra A. Vamos para a próxima questão. Bom, essa questão já é uma questão de cálculo, né? E sempre que entra cálculo, o pessoal fica um pouquinho preocupado. Mas, na verdade, basta a gente fazer uma leitura da tabela e aplicar o que nós aprendemos em relação à velocidade de reação. Ele diz o seguinte: a velocidade média da reação no intervalo de 180 a 300 segundos é... Bom, primeiro vamos identificar onde é 180. 180 é aqui na coluna, né? No caso, na linha do tempo. 180 a 300 segundos. Então, a gente vai usar apenas esse intervalo. Eu botei uma soluçãozinha aqui para vocês. Então, vamos lá. A solução é que a velocidade média vai ser a concentração final menos a concentração inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, a concentração final, que seria 0,180, menos a concentração inicial, lembrando que isso vai ficar em módulo, para não dar valor negativo, sobre o tempo final menos o tempo inicial. Então, ao fazer essa subtração aqui, a gente vai encontrar 0,02 e aqui a gente vai encontrar 120. Fazendo essa divisão, a resposta seria 1,66 vezes 10 a menos 4 mol por litro vezes segundo. Tá? Quando a gente bota litro elevado a menos 1 e segundo elevado a menos 1, significa que litro e segundo estariam no denominador da nossa questão. Então, a letra A é a correta, já que a gente chegou a esse valor. Próxima questão. Essa próxima questão, a gente tem aqui um gráfico, e nesse gráfico ele diz assim: apresentada a variação da energia durante uma reação química hipotética. Então, a reação química hipotética não interessa para a gente, ele botou aqui apenas letrinhas Z, Y e X, e ele bota aqui que é o reagente e aqui que é o produto. Observe que o reagente tem mais entalpia ou mais energia do que o produto. Então, quando o reagente vira produto, o que acontece com a energia que sobra? Vai ser liberada. Então, isso trata-se de um gráfico de uma reação exotérmica. Aí ele pergunta assim: com base no gráfico, pode-se correlacionar X, Y e Z, respectivamente, como? Então, ele quer saber o que é X, o que é Y e o que é Z. Então, gente, olha só, X é a diferença entre... vou botar aqui uma telinha que já explica isso pra gente e a gente pode ver por essa tela. Vamos lá. É a letra D, tá? Eu já matei a resposta para vocês. E aqui temos a telinha que explica. Então, deixa eu pegar o cursor. Aqui, ó, X é a diferença entre entalpia inicial e entalpia final. Então, entalpia inicial e entalpia final é a nossa variação de entalpia. Y, nessa ordem, né? O que Y explica aqui? A energia que o reagente absorve até chegar ao complexo ativado. Então, essa energia é chamada energia de ativação, como está aqui na letra D. E Z refere-se exatamente ao complexo ativado. Lembrem-se que a gente fez uma questão de vocês explicando um gráfico que era exatamente com esse tipo de termos que vocês deveriam ter usado nessa questão. Por isso, a gente cobrou no simulado, de uma forma muito assim honesta, dizendo que a gente já passou isso para vocês e que a gente espera que vocês tenham entendido com aquela questão de gráfico, viu? Continuando. Próxima questão. A número 5, já estamos entrando na química orgânica. Diz assim: algumas regiões brasileiras é comum se encontrar um animal com um odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Isso é muito comum, tá?
Um dos feromônios responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans em um grupo tiol ligado à sua cadeia. Então a gente tem que identificar aqui um composto capaz de ter isomeria trans. Observe que todos esses compostos propostos, eles têm carbono com dupla ligação. Mas eu me lembro muito bem que na nossa aula a gente explicou que no mesmo carbono a gente tem que ter o R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Com essa suposição, a gente já elimina a letra A. Deixa eu ver se a gente elimina outra letra. A letra D, né? Então, a letra A e a letra D a gente já está eliminando. Bom, na letra B, eu tenho aqui o mais complexo de um lado e de outro. Agora, ele diz que tem que ter um grupo tiol ligado à sua cadeia. O que é um grupo tiol? O grupo tiol nada mais é, se você lembrar do álcool substituindo a hidroxila, o oxigênio da hidroxila por enxofre, esse aqui seria um grupo tiol. Observe que aqui, se a gente traça aqui como sendo um plano, eu vou botar a figura para explicar melhor para vocês, tá? A gente traçando aqui a letra B é a correta, sendo um plano, esse CH3 está acima do plano e esse grupo tiol está abaixo do plano, que são os grupos mais complexos de cada carbono que tem a dupla. Então, como eles estão em lados opostos do plano, esse é o composto trans. Observe que na letra C eu tenho um composto que seria chamado de cis. A letra D não pode ter isomeria geométrica porque o mesmo carbono da dupla tem o radical R1 e R2 iguais. E na letra E não tem o grupo tiol e ainda assim é um composto que a gente chamaria de composto cis, porque ambos estão no mesmo lado do plano. Por isso a resposta correta é a letra B, que eu tenho aqui em lados opostos do plano os grupos substituintes mais complexos. E, no caso aqui, eu tenho um grupo tiol, como diz na questão, ok? Prosseguindo. Agora a questão 6. A questão 6 diz o seguinte: Ritalina é o nome comercial do metilfenidato, droga frequentemente receitada para pacientes com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH. Ritalina todo mundo já ouviu falar. A forma estrutural do fenidrato está representada a seguir. Fenilfenidato, tá? Está representada a seguir. A respeito dessa substância, foram feitas algumas afirmações. Então, quais são as afirmações? Ela apresenta a fórmula molecular C14H19NO2. O ideal é que você abra aqui para ver os hidrogênios. Um comprimido com 20 mg apresenta menos de 1 vezes 10 a menos 5 mol dessa substância. A molécula apresenta carbono quiral. Apresenta as funções amina e ácido carboxílico. Amina eu já estou identificando aqui. Ácido carboxílico não encontrei. Por quê? Apesar de ter esse grupamento aqui, vocês estão vendo que o hidrogênio, que seria da hidroxila do ácido carboxílico, foi substituído por um radical metil, que trata-se de um éster. Então, já estou descartando a número 4. Então, vamos ver qual é a correta. É a letra A. E eu vou explicar por quê. A primeira está correta, quando eu abro, eu vou contar e tenho de fato 14 carbonos, 19 hidrogênios e NO2. Tá? Se vocês contarem aqui, vocês vão ver esses 14 carbonos. Tá? A gente pode contar até aqui, que nesse caso fica mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 com 6 no anel benzeno, 14. Tá? Os hidrogênios a gente enxerga aqui, ó, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Um N aqui e O2, tudo bem? Então, a número 1 está correta e a número 3 está correta porque a molécula apresenta carbonos quirais ou assimétricos. Esses carbonos quirais estão aqui identificados para vocês aqui, ó. Esse é quiral porque tem 4 coisas diferentes ligadas a ele e esse também é quiral porque tem 4 coisas diferentes ligadas a ele. Aí você vai dizer, professor, um carbono que está presente num anel, ele pode ser quiral? Claro, porque se você olhar para o lado de cá do anel, é diferente desse lado de cá. Se esse anel fosse simétrico, não. Tá? O que eu digo anel simétrico? Se aqui fosse CH2, 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 que não é o caso. Aqui tem um NH. Então, quando a gente roda para o lado de cá do anel, começa com NH e termina com CH2. Quando a gente roda ao contrário, começa com CH2 e termina com NH. Então, isso são considerados duas pseudo-coisas diferentes ligadas a esse carbono, além do hidrogênio e além de todo esse composto aqui.
por isso esse carbono é quiral. Espero ter elucidado essa dúvida para vocês, tudo bem? Então a letra A é a nossa correta. Próxima questão. Bom, a questão 7 diz sobre o eugenol e o isogenol, que são isômeros que apresentam fórmula molecular C10H12O2. O eugenol é um óleo essencial extraído do cravo da Índia, apresenta propriedades anestésicas e pode ser convertido em seu isômero isoeugenol a partir da reação apresentada abaixo. Considerando as estruturas de eugenol e isoeugenol, é correto afirmar que... Então, aqui estão as estruturas. Bom, qual isomeria que vocês estariam enxergando aqui? Tá? Vamos botar uma figurinha para a gente olhar. É a letra D, são isômeros de posição. Observem, gente, que essa dupla ligação nesse rabinho aqui apenas, ela está aqui na posição que eu chamaria daqui para cá de posição número 1, e aqui ela está na posição número 2. É a única diferença entre uma cadeia e outra. Então, simplesmente, a gente aprendeu que isomeria de posição é quando você tem ou a posição diferente de uma ramificação, ou a posição diferente de uma insaturação, lembram disso? Tá? E a gente também pode ter uma posição diferente, por exemplo, de um grupo funcional. Tudo bem? Então, prosseguindo, próxima questão, questão 8. A substância orgânica de nome butanoato de metila, observe, butanoato, ato vem de ico, então veio do ácido butanóico, de metila. Metila, esse composto, ele é um éster por conta da composição do seu nome, e a gente saberia também que é um éster porque possui odor e sabor semelhantes ao da maçã. E ele diz, ó, esse éster é produzido pela reação entre as substâncias, como eu já disse, ácido butanóico e metila, que vem do álcool, que é o metanol. Então, a resposta correta seria a letra B. Ácido butanóico e álcool metílico. Ah, um detalhe importante. Essa questão originalmente se apresentava assim, tá? Quando eu cadastrei a questão. Qual é a diferença que a gente tirou depois para a questão? Eu acrescentei que esses nomes deveriam ser nomes oficiais, ou nomes IUPAC. Com o nome IUPAC, a gente não usa álcool metílico, simplesmente a gente vai usar metanol. E com isso a gente tinha uma opção que tinha metanol, porque o álcool com nome oficial, a partir de um carbono, é metanol. E o ácido, de fato, é o ácido butanóico. Tudo bem? Prosseguindo. Bom, a nona questão fala sobre o éter dietílico, o etoxetano, que é uma substância líquida volátil altamente inflamável. Utilizado inicialmente como anestésico, seu uso foi descontinuado pelo risco de explosão. Atualmente serve como ótimo solvente para experiências químicas em laboratório. Eu não gosto de trabalhar com isso, já que ele é explosivo. Tudo bem? Este composto orgânico é isômero de um álcool primário de cadeia não ramificada. Veja, álcool primário é aquele que a hidroxila está ligada ao carbono primário. E a cadeia não pode ser ramificada. Então vamos lá, olha aqui, ó. Eu tenho aqui o etoxetano, que é esse éter dietílico, o nome usual, mas o nome oficial é etoxietano. Ele é isômero de cadeia, de função, do butan, um ol, sendo esse um álcool primário, por quê? Porque a hidroxila está ligada a um carbono primário e é não ramificado, porque não se apresenta nenhum pendurocaio aqui de CH3, por exemplo, né? Eu chamo de pendurocaio, mas é uma coisa engraçada, é alguma coisa pendurada aqui que quebra a sequência da cadeia. Então, a resposta correta, a letra C. Próxima questão. A questão 10 fala assim, ó, observe a representação da reação de halogenação do benzeno e marque a opção que indica o tipo de reação que o benzeno sofreu. Gente, olha que interessante. Eu tenho aqui BR2. Depois o BR entra no anel e ele continua aqui um BR com H que saiu do anel. Então, gente, se saiu um H e no lugar do H entrou o BR, que tipo de reação é essa? Simplesmente substituição. Você tem uma substituição do H pelo BR. Por isso, a letra é B. Próxima questão. Analise a reação orgânica abaixo. Aí a gente tem aqui, ó, 2 cloros pendurados na cadeia, reagindo com o zinco na presença de álcool. O que acontece? Os cloros vão ser captados pelo zinco, formando ZnCl2, e aí forma-se uma insaturação.
Então a gente está eliminando esses dois cloros da cadeia. Então a resposta correta é a letra C. É uma reação de eliminação. E a última questão que foi usada no nosso simulado é essa questão que fala do ácido gama-aminobutírico, tá? Que é o GABA. É um aminoácido que age no sistema nervoso central. Distúrbios na biossíntese ou metabolização desse ácido podem levar ao desenvolvimento da epilepsia. A última etapa de síntese do GABA utiliza a reação de oxidação do álcool. E aí ele mostra aqui, ó, que você tem o álcool, tá? Que é oxidado, nesse caso aqui, a ácido carboxílico. Gente, quais são os agentes oxidantes que a gente usa normalmente? Ou é permanganato de potássio, que é o KMnO4, ou é o dicromato de potássio, que é o K2CR2O7, que vocês estão vendo aqui. Então, a resposta correta é a letra C. Tá? Tanto é que está sendo comentado aqui. Ó. Álcools primários, quando expostos a um agente oxidante como dicromato de potássio ou permanganato de potássio em meio ácido, e aqui está o meio ácido, que é H2SO4, podem sofrer oxidação a aldeído e finalmente a ácido carboxílico, que no caso aqui é o ácido carboxílico. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que não tenha sido tão corrido. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente nos chats ou faça uma pergunta lá no FAQ, nas perguntas frequentes. Se ainda preferirem, podem pedir para a gente se contactar vocês através do Teams ou até outro meio que vocês se sintam mais confortáveis, tá? Um beijo no coração de cada um. Tchau!